Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e nós vamos trabalhar Código de Defesa do Consumidor e a nossa proteção e defesa do consumidor aí para nossa prova. Senhores, para a gente começar a abordar sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor e todo o sistema de proteção e defesa do consumidor, é necessário que a gente defina a relação de consumo. Isso tem que estar na mente de vocês. Para facilitar a vida de vocês, eu inventei uma fórmula. Essa fórmula, ela serve para dizer o que é relação de consumo. E eu vou contar para vocês essa fórmula com uma condição. A partir de agora, até o dia da sua prova, inclusive, você não responde nenhuma questão de defesa do consumidor. Você primeiro põe na fórmula. Se couber na fórmula, isto é uma relação de consumo e se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não são raras as questões da prova que tentam te enganar a respeito da relação de consumo. Então você utiliza a fórmula, coube na fórmula, é uma relação de consumo. Na verdade, a fórmula ajuda apenas você a relembrar aquilo que você já viu na faculdade. Mas vamos lá então. Consumidor. O que diz o artigo 2º? Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Na verdade, senhores, o segredo para entender quem é o consumidor não é quem ele é, pelo menos para a corrente maximalista. Eu não vou entrar em vários detalhes a respeito da corrente finalista não radical adotada pelo STJ, porque você já conhece muito bem isso aqui. Mas o Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor pouco importa quem ele é, pouco importa se ele é uma pessoa física, pouco importa se ele é uma pessoa jurídica, o que importa é se ele adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então o segredo para entender consumidor é a expressão destinatário final. Tranquilo? Pelo menos consumidor na acepção clássica. Porque o parágrafo único do artigo 2º diz: equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo na relação de consumo. Então eu tenho o consumidor na acepção clássica e o consumidor equiparado. É importante a gente saber as distinções e quando que o código protege todos os consumidores, o convencional e o equiparado, e a regra geral que ele protege apenas o consumidor padrão, o consumidor clássico. Então, quando eu estou falando em fatos, lá no artigo 17, ou quando eu estou falando em exposição à publicidade, à oferta, eu estou protegendo, inclusive, o consumidor equiparado. Agora, em todos os demais momentos, eu estou protegendo o consumidor na acepção clássica, certo? Então, via de regra, consumidor na acepção clássica, pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Excepcionalmente, o consumidor equiparado. A lei tem que dizer os momentos em que ele protege o consumidor equiparado. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Vamos retomar o consumidor equiparado? Então, olha lá, você está falando no seu celular. O celular explode, metade cabeça, metade crânio, certo? Mas aquele aço do celular, ele vai escorrendo em você, ele vai derretendo você, ele cai no seu braço e cai naquela menininha. A coisa mais linda do mundo. Loirinha, de cabelos cacheados, olhos azuis e queima aquela menina inteirinha. Senhores, aquela menininha será protegida pelo Código de Defesa do Consumidor? Não, não como consumidora na acepção clássica, certo? Consumidor na acepção clássica, que é uma pessoa física que adquire ou utiliza. Aquela menininha é uma pessoa física que adquire ou utiliza alguma porcaria de produto ou serviço? Não, mas ela será protegida como consumidora equiparada, porque equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que eu não possa determinar quem é esta pessoa que de alguma forma intervenha na relação de consumo. E aquela menininha que não é consumidora na acepção clássica, no momento em que ela foi queimada pelo aço da bateria do celular, ela recebeu a proteção da relação de consumo como consumidora equiparada. Fornecedor. Fornecedor está lá no artigo 3, certo? No terceiro está lá
Fornecedor é qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, até mesmo os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de criação, montagem da forma, manipulação, ou qualquer outra bagaça que esteja escrito no artigo 3º, que isso é meramente ilustrativo, pode ter coisa que nem está escrito no artigo 3º e será fornecedor se ele desenvolver a atividade no fornecimento de produto ou serviço. Isso é muito importante. A fórmula tem que se preencher no todo. Não basta eu ser consumidor se você não for fornecedor, como também não basta a pessoa ser fornecedor se eu não tiver um consumidor. Para a corrente finalista, só para a gente lembrar desse assunto, a corrente finalista diz que pessoa jurídica não pode ser consumidor. Contrariando ao expressamente disposto no Código de Defesa do Consumidor, ela diz que não pode. Para o STJ, que já definiu essa matéria como corrente finalista não radical, certo? Ele adota aquela ideia de que a pessoa jurídica ela pode ser consumidora desde que comprovada a hipossuficiência, certo? Comprovada a hipossuficiência. Tranquila essa brincadeira, senhores, sim ou não? Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, e serviço é qualquer atividade colocada no mercado de consumo mediante remuneração. Mediante remuneração. Inclusive as de natureza bancária, de crédito e securitária, salvo as relações de caráter trabalhista. Salvo as relações de caráter trabalhista. Tranquilo isso aí, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Tem que utilizar a nossa fórmula. Tranquilo? Senhores, concentrem no artigo 4º, deem uma lida no artigo 4º, que vai trabalhar os princípios que fundamentam a nossa relação de consumo. Dentro desses princípios nós temos o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, nós temos a ideia de que o Estado vai integrar o mercado de consumo pela ação direta, com a participação e criação de órgãos de defesa do consumidor, como IPEM, Metro e tal, vai harmonizar as relações de consumo, protegendo o consumidor, mas entendendo a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores, certo? Muito importante aí o nosso artigo 4º que vai trabalhar os princípios. Não são raras as questões de prova da OAB que vêm trabalhando exatamente os princípios. Você tem que conhecer. E a única forma de conhecer, pegue o artigo 4º e leia o artigo 4º. O artigo 6º também é muito importante. O artigo 6º ele vai trabalhar os direitos básicos do consumidor. O que é o mínimo que o consumidor tem que ter de direito reconhecido nas nossas relações de consumo. Existem vários direitos básicos que serão abordados mais adiante no Código. Eu quero tocar com vocês em dois em especial. O inciso 5º e o inciso 8º. O inciso 5º ele vai falar... Pega o código e vamos lá trabalhar junto. Olha lá. É um direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Mas mais do que isso, grifa lá de outra cor. É a revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Escrevam lá. Teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva ou rebus sic stantibus. Lembra? Uma situação imprevisível que tornou esta brincadeira excessivamente onerosa para o consumidor. Ela não era na data da assinatura do contrato, mas aí por esta razão imprevisível que torna a execução do contrato ou torna o contrato inexequível, é um direito básico do consumidor a sua revisão. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílio. Muita atenção nesse dispositivo. Mas também muita atenção no inciso 8º. O inciso 8º ele vai trabalhar a regra de inversão do ônus da prova. E como funciona a regra de inversão do ônus da prova? É o direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo regras ordinárias de experiência. Isso é muito importante a gente saber em todos os momentos da nossa legislação que é trazida a inversão do ônus da prova. Não é só no artigo 6º, inciso 8º, que existe essa previsão.
E é importante a gente saber diferenciar quando ela está prevista nesse dispositivo ou quando está prevista nos demais dispositivos do código. Vamos entender isso aqui. Então, olha lá. Primeiro deles, vamos entender a inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º. A inversão do ônus da prova. Para o artigo 6º, inciso 8º, a inversão do ônus da prova é regra ou exceção? Exceção, certo? Exceção. Ela vai ser o quê? A regra é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Esta regra é uma regra constitucional, esta é uma regra prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso é uma regra prevista no nosso Código de Processo Civil e inclusive no Código de Processo Penal, certo? Então, a regra é que quem alega tem que provar, ok? Mas, excepcionalmente, o Código traz que a critério do juiz, certo? Só o juiz, nesta hipótese, pode inverter o ônus da prova, que vai visualizar se o consumidor, no caso concreto, é hipossuficiente, ou seja, mais frágil, mais vulnerável, ou, olha o que vai aparecer aí na sua prova. Na sua prova vai estar escrito E. Vai estar escrito E, mas você vai saber que isso aqui é ou. O que está dizendo é verossímil, se parece com a verdade, tem plausibilidade jurídica, tem fumaça do bom direito, ou em latim tem fumus bonus iuris, certo? Então, o juiz vai analisar se o consumidor, no caso concreto, é hipossuficiente, ou seja, ele é mais frágil, ele é mais vulnerável, certo? Ou o que ele está dizendo é verossímil, se parece com a verdade. Nós tivemos uma questão muito interessante sobre esse assunto, dizendo o seguinte: para a inversão do ônus da prova em relação ao artigo 6º, inciso 8º, certo? Direitos básicos do consumidor, é necessário que o juiz faça um critério em que o consumidor, para ter esse direito, tem que ser hipossuficiente e, concomitantemente, as suas alegações têm que ser verossímil. Falso. Ou um ou outro, certo? Agora, você tem que ser safo. Já vi questões de prova que diz assim: os critérios para inversão do ônus da prova é hipossuficiência e verossimilhança. Este ele não está querendo dizer concomitantemente, ele está dizendo que é um e outro, certo? Então, é uma questão um pouco mal formulada, mas a gente tem que estar preparado para ela. Mas o correto é um ou outro. Pode ter os dois? Maravilha. Se tiver os dois, ótimo também. Presentes qualquer um dos dois requisitos, o juiz pode ou deve inverter o ônus da prova. Isso mesmo, deve inverter, não é discricionário. A discricionariedade do juízo está na análise de um dos dois elementos, certo? Segundo suas regras ordinárias de experiência. Agora, o juiz não pode falar: é verossímil a alegação, mas eu não vou inverter o ônus da prova. Isso ele não pode, certo? Ele pode não analisar. Na verdade, não importa para nós a prática. Você que atua na prática sabe que lá no despacho de citação do juiz, certo? Já vai estar dizendo lá: em se tratando de relação de consumo, fim invertido o ônus da prova, eles não fazem análise nenhuma. Mas isso não importa para nós. O que importa é marcar o X no lugar certo. Não importa a prática para nós. No dia a dia a gente está lá, a gente sabe como é que o judiciário faz esse tipo de análise, certo? Não faz a análise. Então, via de regra, óbvio que existem juízes que fazem, mas a maioria não faz. Então, o juiz deve inverter o ônus da prova. Agora, o consumidor alega, mas é o fornecedor que deve provar que o que ele está dizendo não condiz com a realidade, certo? Por quê? Porque o legislador sabe que existem momentos em que o consumidor é tão hipossuficiente, mas tão hipossuficiente, que ele não consegue nem provar aquilo o que está sendo dito é verdade. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Agora, isto é regra ou exceção? Exceção. A critério do juiz. Por que eu estou escrevendo isso aqui novamente? Olha lá, deixa eu pegar aqui o apagador. A inversão do ônus da prova, ela também vem escrita em outros momentos do nosso código. Ela vem escrita em 2 outros momentos, na verdade consubstanciada em 3 outros dispositivos, certo? Ela vem escrito lá no artigo 12, parágrafo 3º, e também no artigo 14, parágrafo
terceiro, certo? Ela vem escrito nesses dois dispositivos aqui, certo? E o que diz esses dispositivos? Por isso que um outro momento, quando eu estou falando em fato, também há o direito, porque ele diz assim lá no parágrafo 3º do artigo 12, por exemplo, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador só não será responsabilizado quando provar. Ali está dizendo que ele é que tem fornecedor, ele só não será responsabilizado quando ele provar. E aí existem 3 situações que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o defeito não existe, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesta situação, a inversão do ônus da prova, ela é regra ou exceção? É regra, porque foi o legislador que deu esse direito, certo? Então, é pelo legislador. Se ela é regra, ela é pelo legislador, certo? Então, nesta hipótese, quando eu estou falando em fato, a inversão do ônus da prova é pelo legislador e ela é regra, ok? Como também isso aparece lá, escrito lá no artigo 38. No artigo 38, quando eu estou falando de publicidade. Quando eu estou falando de publicidade, ele diz assim: a correção da informação ou da comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. E aí ele tem uma parte óbvia, que ele está excluindo a responsabilidade da emissora de televisão, está excluindo a responsabilidade da agência de publicidade, mas ele também está dizendo que o ônus da prova para a correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, ou seja, cabe ao fornecedor via de regra. Então aqui também é uma inversão do ônus da prova, como regra, pelo legislador, ok? Pelo legislador. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo, não é mesmo? Facílimo. Toma cuidado com essas hipóteses aí, beleza? Continuar, vamos lá. Algumas coisas importantes que você também não pode esquecer. Recall. Qual é o prazo para que ele comunique o anúncio publicitário? Imediatamente. Imediatamente. Então, ao constatar que o determinado produto põe em risco a vida, depois de colocado em circulação, põe em risco a vida do consumidor, o prazo é imediatamente, ser mediante anúncios publicitários. E ele vai fazer o quê? Você que assistiu minha aula extensiva, como é que é? Senhores consumidores, eu produzi uma porcaria de um produto. Eu não testei aquela porcaria daquele produto. Vá na minha concessionária trocar logo aquele produto antes que você morra. É isso que vai estar lá no anúncio. Eu sei que fica mais bonito, certo? Quando feito lá na agência. Senhores consumidores, em testes realizados em nossos laboratórios, 6 famílias inteiras morreram nas estradas norte-americanas porque a porcaria da caminhonete Ford era produzida com a porcaria do pneu Michelin, pneu Firestone, e numa velocidade constante de 100 milhas por hora, estourava o pneu e matava as pessoas. Em testes realizados em nossos laboratórios, realizamos um leve problema na repimboca da parafuseta. Compareça às nossas concessionárias para trocar essa peça gratuitamente. Sou eu, fornecedor, sempre me preocupando com você. Fica mais bonito, mas todo recall eu produzi uma porcaria de um produto, não testei essa porcaria desse produto, vá trocar logo antes que você morra. O prazo para ele fazer é imediatamente ao descobrir, ele tem que informar as autoridades competentes e ele que deve bancar, obviamente, a publicidade destinada a esse tipo de divulgação. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Senhores, fato, responsabilidade do fornecedor por fato e por vício. Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante. Eu não sei nem quantas questões da OAB já caíram sobre essa matéria e você tem que saber a diferença. Então, olha lá. Dentro da nossa relação de consumo, nós temos 2 tipos de problemas. De todos os problemas que podem acontecer na nossa relação de consumo, ou ele será um fato, ou ele será um vício. Ou ele será um fato, ou ele será um vício. Vamos lá.
E você tem que saber a diferença para que você possa colocar num exemplo, ao colocar num exemplo, isso, até quem é responsável muda. Então vamos lá. O fato do produto ou do serviço, isso serve tanto para produto como para serviço, e o vício do produto ou do serviço. Toda vez que eu estiver falando em fato, você vai lembrar que ele é um problema mais grave. Consequentemente, quando eu estiver falando em vício, ele é um problema menos grave, certo? Por que o fato ele é mais grave? O fato ele é mais grave porque ele atinge a vida do consumidor, a saúde do consumidor, a integridade física do consumidor, a segurança do consumidor, ou seja, os fatos causam danos na nossa relação de consumo. Isso é só meramente ilustrativo, igual a fórmula. A fórmula não é absoluta, o direito não é uma fórmula matemática. Isso serve para auxiliar vocês na marcação do X no lugar certo, certo? O vício, por sua vez, ele é menos grave, não quer dizer que não seja grave. Ele é menos grave porque ele é um problema na qualidade. Ele é um problema na quantidade. Ele é um problema de divergência entre a oferta e aquilo que foi apresentado ao consumidor, certo? Quem é responsável por fato, em regra, artigo 12? O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, em virtude de defeitos decorrentes da montagem, forma, manipulação, parari, parará, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Isso é meramente ilustrativo. O que importa para nós é que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, isso serve para os três, e o importador, deixa um espaço, respondem independentemente da existência de culpa por fatos, por danos praticados no nosso mercado. Então pouco importa, nosso mercado de consumo, pouco importa se o cara tem uma lavanderia e coloca antrax na roupa das pessoas só para ver elas morrerem. Ai, que roupa cheirosa. Pá, morreu, carrega o corpo para dentro. Ai, que roupa cheirosa. Pá, morreu. Pouco importa se ele faz isso porque ele tem a vontade de ver as pessoas morrerem, ou por imprudência, negligência ou imperícia, ele acaba colocando mais droga no medicamento lá no laboratório, certo? Isso venha matar pessoas, ou por qualquer outra razão que vocês possam imaginar na face da Terra, se ele causou um dano, a responsabilidade é independentemente da existência de culpa. Entenderam, senhores, sim ou não? E você tem que saber a diferença entre fato e vício. Então, por exemplo, você comprou um celular, e ele estava falando no celular, ele explodiu, metade cabeça, metade crânio. Isso é um fato ou é um vício? Isso é um fato, porque atingiu a sua vida, a sua saúde, a sua integridade física, a sua segurança. Agora, olha só, você vai passar na OAB, sim ou não? Sim, quando você passar na OAB, você vai começar a ganhar rios de dinheiro, isso é uma coisa louca e tal, não sei o quê. E aí, onde é que você vai comprar sapato? Na Prada, na Prada. Quanto custa um sapato Prada? Uns R$2.000, dinheiro de pinga para vocês, certo? E aí você vai lá, vai comprar o sapato, quando você chega em casa e abre a caixa do sapato, ele tem um risco da ponta do sapato até o salto. Isso é um fato ou é um vício? Ai, professor, um fato. Por quê? Porque eu quase morri quando eu vi aquele risco. Senhores, eu quase morreria de pagar £2 num sapato, certo? Imagine coisa louca, R$2.000 um sapato, R$2.000. Imagine coisa louca. Eu sei que o cromossomo XX até pode achar normal, mas a gente acha meio louco pagar um negócio desse. Sei lá, feito com couro do quê? Pele humana, certo? Então, sei lá. Mas enfim, o fato é que isso é um vício, um problema na qualidade. Agora, cuidado na sua prova. Escrevam aí, não é o que é o problema que é um fato ou um vício, e sim o que ele causa. Não é o que é o problema que é um fato ou um vício, e sim o que ele causa. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo, não é mesmo? Então, olha só.
vamos lá. Você comprou o sapato Prada. E agora tá na moda de fazer lá uns ângulos diferentes no salto. Meninas, meninos se quiserem, cada um usa o que quiser. Você vai lá e comprou lá um salto. Agora o salto, ele é sempre assim por uma razão física, né? Então, com a pressão que ele exerce no solo. Mas agora tem uns saltos assim, um salto todo torto, sei lá, por um problema de projeto, certo? Aquele sapato, quando a pessoa estava andando, ele quebrou, certo? Problema de projeto, certo? Isso é um fato ou é um vício? Vício. Mas professor, se era a pessoa quebrar a perna, senhores, eu falei que quebrou a perna? Cuidado, não inventa no exemplo da sua prova, porque não é o que é o problema que é um fato ou um vício, e sim o que ele causa. Então ele quebrou. Isso é um vício, um problema na qualidade, um defeito de fabricação, um erro de projeto, certo? Agora, se ele quebrou, você caiu, escorregou, o salto entrou na sua barriga, perfurou o seu intestino até o seu rim. O que era um vício passou a ser um fato, porque não é o que é o problema, que é um fato, um vício. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Quem mais responde? Vamos rapidinho passar sobre esses dispositivos. Cuidado com isso aqui. Então, olha lá. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que legitimamente dele se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes entre as quais a sua apresentação, o uso e os riscos, a época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado de consumo. Maravilha. Asterisco gigantesco no parágrafo 3º, excludentes da responsabilidade. Quando que o fabricante, o produtor, o construtor, o importador, só nessa hipótese? Claro que tem o do Código Civil, caso fortuito, força maior, mas vamos trabalhar aqui. Então, quando que ele não será responsabilizado? 1. Quando ele provar que não colocou o produto no mercado de consumo. 2. Que embora haja colocado o produto no mercado de consumo, o defeito que o consumidor alega inexiste. E 3, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E aí você comprou o seu celular, estava falando no celular, comprou lá na loja, pagou, sei lá, R$ 2.500 no seu celular. Quando você estava saindo do celular, com o celular da loja, ele explodiu, metade cabeça, metade crânio. Você pode voltar lá para o comerciante e encher os picuá dele? Não pode. Não pode. Muito cuidado com isso. Isso é um erro comum e é isso que vai aparecer na sua prova, certo? Que o comerciante é responsável por fato. Não! O responsável por fato é o fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior. 1. Quando não for identificado o fabricante, o produtor, o construtor ou o importador, certo? Então é exceção a responsabilidade por fato do comerciante. 2. Quando a identificação não tiver clara. Ou 3, quando o produto perecível não for armazenado de maneira adequada. Tranquilo, senhores, sim ou não? Beleza? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Olha lá, cuidado com a responsabilidade do comerciante. Artigo 14. O artigo 14 só vai complementar isso que nós estamos vendo. Olha lá. O prestador de serviço, fornecedor de serviço, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Pega lá naquele espacinho que eu pedi para você deixar e acrescenta o prestador de serviço, certo? E aquilo que eu falei é mesmo, inclusive as excludentes de responsabilidade, elas são as mesmas, certo? Só um cuidado com o parágrafo 4º do artigo 14. Então, todo prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos. Asterisco gigantesco no parágrafo 4º do artigo 14. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, nós, advogados, médicos, dentistas, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Por uma razão óbvia, certo? Uma razão óbvia. Todo processo tem 2 advogados, um do autor e um réu, por exemplo, certo? Um vai ganhar, outro vai perder. E aí o que perdeu tomou uma ação independentemente da existência de culpa, porque perdeu o processo? Claro que não, senhores. Lembra, o advogado não é contratado para ganhar causa para ninguém. O advogado é contratado para defender os seus interesses. Vocês fazem ideia, eu sou advogado de fornecedor, nunca advoguei para um consumidor na minha vida. Então meu escritório faz
consumidor, mas eu não faço, certo? Eu sou advogado do maior plano de saúde do Brasil, certo? Vocês têm ideia da quantidade de ação que eu perco? Todo dia sai uma imagine só, aí todo dia eu tomar uma ação independentemente da existência de culpa, certo? Porque eu perdi a ação? Claro que não. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, responsabilidade subjetiva. E dessa aqui é a nossa responsabilidade objetiva. Por que nós, advogados, médicos e tudo mais, temos responsabilidade subjetiva? Porque a gente tem responsabilidade de meio e não de resultado. Tranquilo, senhores, sim ou não? Senhores, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incertezas, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até a nossa próxima aula. Até mais.